Realmente boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Nós estamos aqui iniciando mais um Evangelho segundo o Espiritismo na casa de Francisco, e o Evangelho de hoje é o capítulo 27, Pedis e obtereis, os itens de 1 a 4, né, que é qualidades da prece. Então, nós temos da seguinte forma. No item 1, nós temos citações do evangelista Mateus, o capítulo 6, de 5 a 8. O item 2 já é o evangelista Marcos, fazendo citações sobre as qualidades da prece. É o capítulo 11, de 25 a 26. E o item 3 são citações de Lucas, do evangelista Lucas, né? Lucas, do capítulo 18, dos itens 9 a 14. Mas o item 4, ele traz um resumo bem sucinto, que eu vou compartilhar a leitura com vocês. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade e não com orgulho. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Ele é bem claro, né? O Evangelho, as citações de Jesus realmente são muito claras, mostrando quais são as verdadeiras qualidades da prece. Então nós vamos trabalhar aqui de uma por uma. Ele diz assim: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Então, assim, ele coloca que a gente deve orar sempre buscando estar numa condição reservada. Tem pessoas que oram, né, se expondo, né, como dizia na citação do item 1 de Mateus, como os hipócritas, né, que oravam de pé na sinagoga, exatamente para serem vistos. Ora, se quando ora é para ser visto, já ganhou o prêmio. Se o que queria era aparecer, já apareceu. Então o benefício da prece não tem porque ser atendido, porque o que ele queria era aparecer, né? Então está muito claro essa citação. Depois ele segue e ele diz assim, mas orar em segredo, quer dizer, deve-se orar sempre em condição reservada. É um diálogo que se tem que ter direto com Deus. Ali, como a galera diz hoje, o papo reto, direto, um a um, né? Uma questão íntima, né? Então, essas orações são bem mais absolvidas por Deus. E um detalhe, tem pessoas que no item seguinte, né, no mesmo capítulo, mas no item seguinte ele cita assim, a eficiência da prece. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, né? E tem pessoas que chegam a citar, ora, se Deus sabe de tudo que acontece com a gente, para que orar? Quando nós buscamos Deus, não é Deus que precisa que a gente o busque. Nós é que precisamos buscá-lo. E esse ato de buscar Deus através da prece é um exercício de humildade. Minha esposa sempre comenta, é calçar a sandália da humildade, né? Porque nesse momento que a gente faz a prece, nós estamos nos colocando nós estamos reconhecendo a nossa pequenez e enaltecendo a grandeza de Deus. Isso é que é sublime. Então, na realidade, apesar de Deus saber de tudo, porque de tudo Ele sabe, então quando a gente faz nossas preces, nossos pedidos, nossas súplicas, Deus sabe que nós estamos pedindo, né? E o detalhe, não precisa de muito converser, não. Conversa muita é para quem tem dinheiro, como diziam os antigos, né? Deus
o que é importante para Deus é o sentimento, é a força do sentimento. Aí é que está realmente a beleza dessa prece, se ela for, quando ela é sincera, não é verdade? Depois ele continua e diz assim, quando ele cita, antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. E é preciso que a gente destaque que no capítulo 10, nos itens de 7 a 8, ele fala o sacrifício mais agradável a Deus. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício dos seus ressentimentos, né? O sacrifício das suas mágoas. É você reconhecer que o outro errou, mas que a gente precisa perdoar. Aliás, o Evangelho, você pode caminhar o Evangelho todo, que sempre é perdoar, perdoar e perdoar. Inclusive tem uma citação de uma história de uma pessoa, inclusive essa pessoa é protestante, evangélica, né? E uma vez conversando comigo, pessoa muito humilde, ela disse, seu Marcelo, mas sem perdão não há milagre. Então as pessoas querem os milagres, buscam ser atendidos por Deus, mas não tem a humildade de perdoar, de reconhecer que o outro é limitado. Uma outra citação interessantíssima que está lá na prece que Jesus nos deixou para nós, né? A prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E tem uma citação que diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ora, o que é que nós estamos dizendo nessa prece? Muitas vezes nós verbalizamos no automático e não notamos o compromisso que nós estamos pedindo a Deus. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe na proporção que a gente perdoa os nossos inimigos, os nossos ofensores. Isso quer dizer o quê? Jesus, enquanto eu não perdoar os outros, eu não preciso se preocupar comigo, não. Faça de conta que eu nem existo. Você percebe esse detalhe? E a gente, às vezes, não se apercebe desse compromisso, dessa súplica que a gente faz a Deus. Né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, realmente, são colocações que o trabalho do perdão tem que estar acima de tudo. E isso dá qualidade à prece. Quando a gente deixa o coração livre de qualquer ressentimento, de qualquer mágoa. Né? E aí é como ele diz assim, de qualquer sentimento que é contrário à caridade. Porque perdoar é um dos maiores atos de caridade. Aliás, a essência da vida de Jesus foi pregar o amor. E a essência do amor é o perdão, né? Que é realmente um ato de grande caridade. Depois ele segue com a citação e ele diz assim, enfim, orai com humildade e não com orgulho. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, assim, na citação de Lucas, que aí eu volto ao item 3, ele diz assim, o publicano, ele cita que 2 homens vão ao templo para orar, né? E no caso é um fariseu e um publicano. O fariseu, estando sempre de pé, orava assim, para consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças, por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como também este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu posso. Então ele fala do ego dele, de como ele é bom, né? Esse é o fariseu. Já o publicano, humildemente, veja a colocação. O publicano, ao contrário, ficando distante, ele se reserva, não ousava nem mesmo levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, meu Deus, tem de piedade de mim, pois sou um pecador. Então, assim, vejamos bem quem é que está realmente exercendo o grande ato de humildade, de reconhecendo Deus, a magnitude,
e ele a si próprio da sua pequenez. É o publicano. E naturalmente, e Deus sente, percebe qual é o sentimento que existe no coração. O publicano está ali reconhecendo humildemente os seus erros, suas falhas, né? E aí não percebe, aí já o fariseu não percebe que ele está só se enaltecendo, se achando o cara, quando na realidade não é essas colocações que dão uma grande qualidade da prece, como cita ao final que ele diz assim: e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Se eu vou me comparar a alguém, eu tenho que olhar quais são as minhas limitações, porque se eu não consigo trabalhar as minhas limitações, quiçá as dos outros, e não enaltecendo as minhas possíveis qualidades, que eu vou estar dando uma grande qualidade à prece. Então, na realidade, a humildade é a essência, né, do exercício da prece. E aí vem mais algumas citações, inclusive nesse próprio Evangelho, que ele diz aqui, já nas citações, nas instruções dos Espíritos, que é no mesmo capítulo, no item 22, que é a maneira de orar. A prece do cristão, do espírita, seja de qualquer outro culto, deve ser logo ao acordar. E esta prece, ela deve ser de agradecimento. Ela deve ser humilde, do fundo da alma, agradecendo a todos os benefícios recebidos naquele dia. Os benefícios que receberam durante a noite, que tiveram a oportunidade de se encontrar com os seus, com os bons espíritos, de aprender. É interessante que muitas vezes, mais na frente ele cita aqui, que a prece deve conter pedido de graças. Quando na realidade, a maior parte das vezes, nós não agradecemos a Deus. A prece ela tem que ser no dia a dia, durante o dia todo. Deve ser no início do trabalho, no início do estudo, no início de uma tarefa, ao final dessa tarefa. Então, ao início das tarefas, ao início do trabalho, pedir luz, benéficos, para que possa proceder, para que possa exercer sua atividade da forma mais construtiva. E ao final, ao concluir, agradecendo a Deus a inspiração de ter ido a contento naquela tarefa que ele queria exercer. Quantas vezes nós agradecemos quando nós nos livramos tivemos um livramento de um acidente, de um roubo, alguma coisa? Então, assim, a prece ela pode acontecer todo dia. E ela não precisa de muitas palavras. Na hora que a gente faz o pensamento, meu Deus, muito obrigado. O acidente, apesar de ter sido grande, mas eu estou aqui ileso. Meu Deus, obrigado. Eu poderia ter atravessado aqui, ter sido atropelado, né? Houve um livramento de um assalto. Obrigado pela ideia que eu tive no meu trabalho. Isso é uma prece. Não precisa de muito rififi, de muito esticado de corda, né? A gente pode transcorrer a prece da forma mais simples. Tem uma historinha que eu gosto de trazer, que o sujeito era muito humilde, entrava na igreja todo dia, sentava ali perto do altar e dizia: oi Jesus, aqui é o Zé. E todo dia ele fazia isso e ficava ali meditando, né, pensando. E só saía quando iam fechar a igreja. Ficava lá um tempinho quando ele vinha do trabalho. Um certo dia o Zé passou mal, né, foi internado, hospitalizado, teve alguma coisa do coração, e ficou lá prostrado no hospital. Quando ele acordou, né, que ele tornou do coma, ele viu uma criatura sentada na cadeira ao lado. Ele não tinha parente, ninguém olhou assim, assustou, disse: oi Zé, aqui é Jesus. É lógico que isso é uma historinha, mas é preciso que a gente entenda que Deus está sempre próximo, que Jesus busca sempre os humildes de coração, né? Os que realmente têm um sentimento de reconhecimento da soberania de Deus e da simplicidade e da inferioridade que nós somos. Eu acho, gente, que aí nós temos realmente a verdadeira qualidade da prece, quando se busca trabalhar por este ângulo, né? Quando se busca trabalhar, e aí a gente pode ter a certeza que pedis obtereis. Agora, não tem o pedis obtereis, então a gente pede o número da Mega Sena,
quando a gente pega as futilidades, a gente tem que pedir paciência, tolerância, coragem para lutar, para se modificar, para trabalhar os seus próprios defeitos. Eu espero sinceramente que tenha ajudado a vocês, né? Essa é a mensagem que eu queria passar hoje e que a gente pode refletir nesse, já que nós estamos tanto tempo com essa pandemia, que a gente pode refletir para que a gente possa aproveitar esses momentos e elevar o pensamento a Deus Todo-Poderoso. Muita paz a todos, muita luz, tenham certeza que tudo passa. Boa noite a todos, foi um prazer. Fique com Deus, muita luz a todos.